Pare um momento, respire fundo. Talvez o seu dia esteja corrido, talvez sua mente esteja cheia de preocupações, mas agora é hora de parar tudo, porque este é um momento de encontro com Deus. Está começando agora o almoço com Deus das 11 horas da manhã. Segundo momento do segundo dia da campanha de avivamento espiritual. A palavra de Deus nos diz em Salmos 42, assim como a corça tem sede das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Em Atos 1:8, o Senhor declara: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se você precisa de renovo espiritual, se você precisa sentir novamente a presença de Deus, então permaneça nessa oração, porque Deus pode visitar você agora. Escreva nos comentários: Espírito Santo, renova-me. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Neste momento do dia, Senhor, nós paramos tudo para entrar na Tua presença. No meio da correria, Senhor, no meio das responsabilidades, das preocupações, nós fazemos uma pausa, Senhor, espiritual, porque entendemos que a nossa alma precisa de Ti, Senhor. Assim como alimentamos o corpo, nós precisamos alimentar o espírito. Por isso, nesta hora, Pai, nós buscamos a Tua presença. Senhor, visita agora cada pessoa que está nesta oração. Visita, Pai, o lugar onde ela está. Que a Tua presença comece a preencher este ambiente, Senhor. Senhor, nós Te adoramos. Tu és o Deus que sustenta as nossas vidas. Tu és o Deus que guarda os nossos caminhos. Tu és o Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas, Pai, da nossa história. Pai, até que o Senhor nos ajudou mesmo em dias difíceis. O Senhor esteve conosco, Senhor. Mesmo em momentos de luto, o Senhor nos sustentou. Pai, por isso nós declaramos que Tu és digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Senhor, Tua palavra nos diz em Salmos 42, minha alma tem sede de Ti, ó Deus. E nesta tarde nós declaramos, nossa alma também tem sede de Ti, Senhor. Pai, renova nossas vidas espirituais, renova nossa fé, renova nossa alegria, renova nossa força interior. Senhor, tira todo o cansaço espiritual, emocional, psicológico, mental. Senhor, tira, Pai, todo o desânimo espiritual. Repreenda, Pai, tira toda a frieza, Pai, toda a geleza. Senhor, reacende em mim, Senhor, o fogo da Tua presença, que eu volte a sentir a alegria em Te buscar, Senhor, que a minha alma tenha sede de Ti. Senhor, se existe algo em nossa vida, Pai, que precisa ser transformado, transforma, Senhor. Se há algo em nós, Pai, que precisa ser mudado, muda. Senhor, nós colocamos agora, Pai, a nossa vida, Pai, diante do Teu altar. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, voluntários, involuntários, conscientes, inconscientes, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas hostilidades, Senhor. Pai, perdoa as nossas palavras, Senhor, e falamos, Senhor, de maneira precipitada, leviana, Senhor. Senhor, meu Deus, um momento de ira. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pensamentos errados. Senhor, lava nossa vida no sangue de Jesus. Purifica nossa mente, os nossos corações, os nossos caminhos. Senhor, santifica nossa vida. Senhor, Tua palavra nos diz em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Senhor, enche-nos, Senhor, com Teu Espírito. Renova-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Senhor, visita, Pai, agora cada casa, cada coração, cada pessoa que está, Senhor, orando juntamente comigo, aqueles que já oraram, Pai, no de jejum com Deus, que vão orar, Pai, na janta com Deus, dormindo com Deus, que haja fogo espiritual, que haja renovo espiritual, que haja avivamento. Senhor, eu declaro sobre a nossa vida, Pai, Senhor, meu Deus, Senhor, esta tarde será diferente.
Senhor, que o Senhor possa abrir caminhos, que o Senhor possa nos dar direção, que o Senhor possa renovar as nossas forças, Senhor, que o Senhor possa nos transformar, nos lapidar, nos santificar, nos edificar, porque, Pai, quando o Espírito Santo age em nós, Pai, tudo pode mudar, Senhor, se transforma. Pai, nós entregamos, Senhor, o restante desse dia nas Tuas mãos, e os nossos passos, dirige as nossas decisões, Senhor, protege as nossas famílias, os nossos trabalhos, Senhor, que a Tua presença nos acompanhe, que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer. Senhor, nós te pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, o Teu livramento. Senhor, dá força, Pai, para nós orarmos mais, jejuarmos mais, consagrarmos mais, Senhor. Pai, que nós venhamos fugir de toda aparência do mal, que venhamos resistir o diabo, que ele venha fugir de nós, Pai. Senhor, que nós venhamos te buscar, Pai, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Senhor, que não sejamos como cisternas rotas, não. Senhor, repreenda todo o ânimo doble, Pai. Repreenda, Pai, todo o pensamento e o sentimento faccioso. Senhor, Pai, que o Senhor venha nos libertar nossa mente, aquele que tem cocheado em dois pensamentos, aquele que está dormindo, Pai, o sono da indolência, desperta aquele que está dormindo, porque a Tua palavra nos diz, Pai, desperta, Tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo os esclarecerá. Senhor, estenda as Tuas mãos, Senhor. Senhor, aquele, Senhor, que está parado espiritualmente, aquele que se desviou, Senhor, aquele que desanimou, aquele que não ora mais, não jejua mais, aquele que já não fala mais em línguas estranhas, aquele que já não tem mais visões, revelações, aquele que já não tem mais entendimento da palavra, Senhor. Pai, a Tua palavra nos diz de tudo que nós devemos guardar no nosso coração, porque dele provém as saídas da vida, Pai. Pai, quantas pessoas, Senhor, que o inimigo achou brecha para lutar nas suas vidas, e o inimigo entrou, Senhor, e ele se esfriou. Senhor, Pai, a Tua palavra nos diz que enganoso é o coração do homem. Quantos, Senhor, estão com o coração enganado? Repreenda, Pai, o espírito do engano. Senhor, guarda, Pai, este coração. Guarda a mente, Senhor, unge, Pai, a nossa mente com Teu óleo. Senhor, vem acender os lombos de cada um, vem capacitar, santificar, edificar, desperta, Pai, um povo que ora. Desperta, Pai, um povo que jejuma, que consagra, que tem fome e sede, Pai, não de pão, mas de toda a palavra, Pai, que sai da boca do Senhor. Pai, usa, Pai, na cura, na libertação, na salvação. Senhor, desperta, Pai. Desperta, Pai, um povo, Senhor, zeloso de boas obras. Viva a Tua obra, Pai, que sejamos como, Senhor, braseiros, Senhor. Pai, a Tua palavra nos diz que a chama queimará sobre o altar e não se apagará, Senhor. Sopra, Pai, o Teu fogo, o fogo do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Repreenda, Pai, toda a frieza. Repreenda, Pai, tudo aquilo que impede a nossa comunhão contigo, Pai. De ouvirmos a Tua voz e de sentir a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Irmãos, ore, fala com Deus, que tudo que nós falamos, Deus ouve. Eu congrego na Igreja Pentecostal Deus e Amor. E eu cresci vendo e ouvindo muitas coisas. E a minha família sempre foi da Deus e Amor, da parte do meu pai. Meus pais não são da igreja. Mas os irmãos do meu pai, do meu avô, os tios do meu pai sempre foram da igreja, minha bisavó, da Deus e Amor. E eu, irmãos, confesso para os irmãos que eu aceitei Jesus, eu tinha 9 anos, mas eu tinha uma relutância na minha juventude. Eu comecei a trabalhar no shopping. E no shopping, primeiramente, você vende a tua aparência antes de você vender um produto como vendedora.
E eu tinha muito medo, porque eu morava sozinha, e eu tinha medo de não conseguir me manter ou me sustentar, até porque normalmente vendedor no shopping, pelo menos era, né? Era a maioria dos lugares que eu trabalhava era comissionado. Eu não tinha um salário, uma renda fixa, mas somente a comissão. Se eu vendesse, eu teria pagamento, senão não teria. Então eu fazia o meu salário. E eu tinha um vazio, porque eu já contei aqui que eu não permanecia na igreja, eu ficava me desviando, né? E eu fui em várias igrejas, eu fui em vários ministérios, mas nenhum preenchia, eu continuava sentindo um vazio dentro de mim. E eu me reconciliei em várias igrejas, mas eu continuava sentindo aquele vazio dentro de mim, não conseguia permanecer na igreja. Um dia meu avô me chamou para ir para levá-lo à igreja. E eu fui levá-lo, e quando eu cheguei na igreja, eu escutei uma voz que falava comigo na igreja, quando eu coloquei meu joelho no chão, que disse: eis que a obra que eu tenho contigo é neste lugar. Eu pensei comigo, inexperiente, na minha ignorância, pensei: nossa, eu tô escutando vozes. E saí de lá. Antes de terminar o culto, um irmão veio, entregou a revelação que Deus tinha uma obra comigo e contou uma visão que Deus mostrava para ele. E eu, meio incrédulo, totalmente incrédula, saí de lá, mas com aquilo no coração. E no outro dia meu avô falou para mim: você vai me levar amanhã na igreja novamente, pela manhã cedo. E eu fui, irmãos. Quando eu cheguei lá, mais uma vez, eu ouvi aquela voz: eis que a obra que eu tenho contigo é neste lugar. E o irmão que estava ministrando a palavra naquela igreja, na Deus e Amor, ele falou e entregou a mesma visão que aquele outro irmão tinha entregado numa igrejinha no bairro, perto da casa do meu avô. Parece que ele tinha escutado o homem falando. E aí ele entregou a visão, entregou a mesma revelação, e eu escutei aquela voz. E aquele vazio cada vez se fazia maior, como um abismo dentro de mim. Nada preenchia. Até o dia que eu entrei dentro da igreja e a irmã Marta me abraçou. Eu aceitei Jesus. Mas, como eu sempre frequentei a igreja e ficava naquela ida e vinda, e eu vi muitos milagres acontecendo, vi muitas coisas acontecendo, eu passei, presenciei, vivenciei muitos milagres da parte de Deus. E quando foi um tempo atrás, eu falei para Deus: Senhor, eu já não quero mais contar das coisas que se passaram. Eu quero viver algo novo contigo. Eu quero ter uma experiência nova contigo. Amém. Irmãos, quando foi no Dia dos Pais, nós mexemos com abelha, o meu marido resolveu tirar uma abelha. E nós meu marido viveu uma experiência nova com Deus juntamente comigo, pelas minhas orações. Nós ficamos perdidos no mato. E foi maravilhoso. E ao mesmo tempo, a nossa família ficou desesperada, porque a família do meu marido sabia que nós vamos tirar uma abelha, e por falta de comunicação, eu tenho limitações visuais e eu não enxergo à noite. Eu preciso usar lente de contato, e mesmo assim à noite a minha visão é bem limitada. E acabou no mato, a gente se escurece mais cedo dentro do mato. E acabou que meu marido se perdeu no mato várias vezes. Não era longe daqui de casa, eram no máximo uns 6 quilômetros. Mas nós ficamos perdidos dentro do mato. E meu marido preocupado comigo, falei: não, pode ficar calmo. Não precisa ficar preocupado não, o Senhor está conosco, nós vamos passar a noite aqui no mato. Amanhã amanhece o dia, nós saímos daqui. Eu não tinha. Então, e no lugar onde nós estávamos, era perto de casa, mas não pegava o celular. E acabou que nós tivemos que passar a noite no mato.
E, irmãos, não teve nem pernilongo, porque a mão de Deus estava sobre nós ali. Foi uma experiência sobrenatural. Nós ficamos cantando, nós ficamos sentindo a presença de Deus. Irmãos, e foi tão extraordinário, porque o lugar onde nós estávamos era do lado de um rio. E o rio sobe e ele alaga e molha onde tinha lenha, árvores caídas, estavam todas encharcadas, porque era como se fosse um mangue. E aonde nós estávamos, eu falei para o Gilberto, vamos fazer um fogo e nós vamos queimar. Irmãos, e normalmente você precisa de lenha seca para você queimar. Mas o Gilberto começou a derrubar árvores. Mas chegou um momento que ele cansou, porque de tanto não estava vencendo para queimar a lenha. Então o que eu falei para ele, vamos pegar as lenhas que estão molhadas ali. Ele falou, não, como nós vamos pegar a lenha molhada? Não vai queimar. Irmão, mas queimou. Irmãs e irmãos, queimou. Queimou toda a lenha. Nós limpamos o mato. Mesmo aquelas árvores cheias de lodo, mesmo aquelas árvores molhadas, encharcadas, elas todas queimaram como se fosse lenha seca. E era um período de agosto, porque era dia dos pais, eu me lembro bem, era dia 14 de agosto. Estava frio e nós estávamos só com a roupa de apicultor. E para fazer fogo, eu fui rasgando a minha blusa, que eu estava por debaixo do vestido, e para fazer facho de fogo. E fui queimando tudo, mas não tinha pernilongo, não veio bicho, não veio aranha, não veio nada, porque Deus estava conosco ali. E Deus permitiu, nós vivemos algo sobrenatural. Talvez quem está escutando não tenha noção ou ideia do que nós presenciamos e vivenciamos. Mas, irmão, se você molhar um pau e você tentar fazer fogo nele, é praticamente impossível, ainda mais um lugar onde era um mangue, você queimar tanta lenha que estava encharcado com lodo, barro. Deus permitiu que tudo aquilo pegasse fogo. E Deus esteve guardando, sabe? A impressão que eu tive, era que a própria mão de Deus estava sobre nós naquele momento. É como se a mão de Deus estivesse estendida ali sobre nós, em cima de nós naquele momento, cuidando de nós. Nós não sentimos frio, nós não sentimos fome, até porque nós tínhamos o mel ali, que nós tínhamos tirado o favo. Nós tínhamos água, porque estávamos do lado do rio. E a nossa família estava preocupada conosco, né? E nós saímos no outro dia, eles ficaram nervosos e preocupados conosco. Mas Deus estava conosco lá, porque eu tinha pedido para Deus que eu queria viver o sobrenatural, uma experiência nova com Deus. Então, nós temos que pedir sabedoria para Deus, para nós orarmos. E até mesmo quando nós queremos uma experiência nova com Deus, viver o novo de Deus, o sobrenatural dele na nossa vida. Deus venha abençoar a tua vida, Deus venha te dar sabedoria para orar e que você possa viver o sobrenatural e o novo de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de participar do almoço com Deus das 11 horas da manhã, segundo momento do segundo dia da campanha Avivamento Espiritual. Mas o mover de Deus continua. Ainda hoje teremos a janta com Deus e também o momento do dormindo com Deus. Permaneça conectado, porque quando buscamos a Deus em todos os momentos do dia, os céus se movem ao nosso favor. Que Deus abençoe sua vida. Nós nos encontramos no próximo momento de oração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.